Boa noite. Hoje, no canal aberto, teremos o tema A Fé sob o ponto de vista filosófico. E nós temos hoje, como debatedores aqui do canal aberto, a bacharel em filosofia, Melissa Barbosa, o professor e coordenador do curso de filosofia da Unicinos, professor Clóvis Guedrat, o reverendo Ives Vergara, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o professor Gilberto Abrão e o nosso seminarista Michael Greff. Então, hoje nós iniciamos um tema que por vezes é polêmico, até porque muito da questão do debate da religião, do debate sobre filosofia, envolve muito, às vezes, questões pessoais, paixões e a própria fé. E é isso que a gente quer hoje debater, a gente quer abordar esse assunto para levar para o telespectador, para a telespectadora, uma visão ampla, inclusive de outras religiões. Não é mesmo, professor Gilberto Abrão? Exatamente, exatamente. E é o professor Gilberto Abrão, ele é o único não cristão da mesa, é isso? Eu sou, vamos dizer assim, eu sou um muçulmano cristão, ou um cristão muçulmano. Perfeito. Ambas as coisas. Perfeito. É porque a proximidade entre o islamismo e o cristianismo é enorme. É menos de um fio de cabelo que separa as duas. Perfeito, perfeito. Até porque os princípios são os mesmos. São os mesmos. E o islamismo, naturalmente, tem Jesus como um mensageiro de Deus, um profeta, filho de Maria, que o concebeu da mesma forma que os cristãos acreditam. Os muçulmanos também acreditam que a Maria concebeu a Jesus da mesma forma. A única diferença é que nós não acreditamos que ele seja Deus encarnado. Ele é um mensageiro de Deus, um profeta, tem a sua importância tão grande que no Alcorão existe uma surata completa sobre Maria. O nome da surata chama-se capítulo, é Mariam, ou seja, Mariam nas línguas semitas é Maria, né? Então ela é mãe de Jesus e ali narra naquele capítulo toda a história dela, como ela concebeu, de que forma ela foi recebida pelo povo dela e assim por diante. Sim. Mas, então por isso eu digo que existe entre o islamismo e o cristianismo uma enorme semelhança e uma enorme proximidade. Não existe o conceito da Santíssima Trindade, que remete talvez, porque a crítica que se faz, até passando a palavra então agora para o nosso seminarista, a crítica que se faz em relação à Santíssima Trindade, que poderia ser uma maneira de politeísmo, já que são três deuses, tu adora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso ou não é assim? Mais ou menos. Três deuses, não. Mas o conceito de Santíssima Trindade, ele foi desenvolvido ao longo dos séculos, né? Não é algo pacífico mesmo na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia tal e qual, o Novo Testamento, não é algo tão claro. Nós vemos muitas vezes Jesus se referir ao Pai e dizer que enviaria um paráclito, um outro defensor. Mas esse conceito Santíssima Trindade, como três pessoas e uma só natureza divina, ele é desenvolvido aos poucos com toda a carga filosófica grega, que vem depois, São Justino, os padres da igreja, os demais, né? Então é um conceito que ele se aprimora depois, né? Biblicamente, é difícil nós falarmos em união hipostática, é difícil nós falarmos em consubstancialidade, são todos termos que virão depois, né? Então, que a igreja acaba tomando posse dessa carga filosófica grega para ajudar a explicar a Santíssima Trindade, né? Então não são três deuses, apenas um Deus em três pessoas, né? Perfeito. Eu vou passar a palavra para a Melissa agora, já com uma pergunta, né, para a gente ver. Até porque, geralmente, aqui, quando tem uma mulher aqui na bancada, sempre a mulher é a primeira a falar. Hoje teve uma exceção aí, mas eu já vou passar a palavra para ti perguntando o seguinte. No momento lá, nos primórdios lá da filosofia, quando nasceu a filosofia propriamente dita, né, na escola milesiana,
o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, quando eles começaram a entender a natureza de forma, digamos, mais racional e menos pela fé. Então, quando acabaram-se os mitos, né, a partir dali, salvo o melhor juízo, né, mas se defende que ali nasce a filosofia, né, no mundo. E nesse sentido, essa leitura, sempre existiu a leitura da divindade, né? E ao mesmo tempo hoje nós temos um número expressivo de ateus e agnósticos no mundo, né? E um número que tem crescido, inclusive em países, né, lá os países nórdicos, a Dinamarca, a Noruega, né? Como é que tu vê isso? Assim, eu fiz uma breve explanação para a gente aprofundar depois, até com o reverendo Ives, o professor Clóvis também, para a gente começar a ir nessa linha também e trabalhar nessa linha. Como é que tu vê a primeira questão do ateísmo, né? Essa questão da filosofia, qual o papel da filosofia na questão da explicação da fé? A filosofia, ela tem um papel crucial em como a gente vive a fé hoje, né? Realmente a filosofia, ela nasceu, como a gente entende, a história da filosofia, ela nasceu na Grécia, e dois grandes nomes, Platão e Aristóteles, eles foram muito importantes para a teologia, né? Então, é muito difícil a gente dissociar filosofia e fé, filosofia e os conceitos que a gente tem hoje dentro de várias religiões, não só do cristianismo. Quando Platão, quando Aristóteles nasceram, a gente não tinha, Jesus não tinha vindo ainda, né? Mas depois, quando foi se desenvolvendo o cristianismo e os estudiosos, essas duas figuras foram muito importantes, principalmente Aristóteles. Por quê? Porque ele foi o primeiro, eu acho que a gente pode dizer que ele foi o primeiro cientista. Né? Vamos olhar para as coisas, vamos examinar, vamos pensar de forma lógica. Então, o pensamento dele foi extremamente influente. As pessoas tinham contato com esses textos e elas tinham que entender a fé delas e entendendo esses textos também. Né? Nós temos, por exemplo, no cristianismo, temos São Tomás de Aquinas, que foi um pensador que leu Aristóteles e tentou explicar a religião, tentou explicar o que eles tinham através de Aristóteles, só que isso aconteceu também no mundo árabe, né, com Avicena, com Averroes, eles também eram leitores de Aristóteles, na verdade foram os primeiros leitores de Aristóteles. Traduziram para o árabe, para o mundo, praticamente. Sim, exatamente. O mundo ocidental, ele recebeu muitos textos filosóficos a partir dos árabes, e no mundo judaico também. A gente tem a figura de Maimônides, que era um filósofo do século XII. Ele tem um livro magnífico que se chama, eu acabei de esquecer, professor, o Guia do Perplexo. Né? E o que é o perplexo? Isso é século XII. O perplexo é aquela pessoa que tem a sua fé, quer seguir os textos religiosos, mas também se depara com a ciência da época, que é a ciência de Aristóteles. Então, ele escreveu um guia, o Maimônides, para conciliar a fé judaica e o pensamento aristotélico. Então, a gente não tem como pensar em filosofia sem fé e fé sem filosofia. Não tem como. Eu acredito, pelo menos. Perfeito. Professor Clóvis, nessa linha, a gente vai tentar, até para não ter uma linguagem muito acadêmica para o telespectador, para o telespectador entender, até porque não é difícil, é uma questão muito de leitura, de método também, né? A filosofia, acima de tudo, ela precisa de um método, né? Precisa ter um método para chegar nas respostas que você está procurando. E essas respostas que a humanidade sempre procura, de onde eu vim, como é que se criou o mundo, né? E isso a filosofia tenta explicar, né? Busca essas explicações. De acordo com a Camilo, que ela colocou nessa questão do Aristóteles, né? Oi? Melissa, desculpa, Camila, Melissa. Nessa relação que tu fez aqui é um quadro cronológico, né? Da base do cristianismo, que também foi buscar lá no Platão, no Aristóteles, né? Bem como em outras fontes, né? A própria questão da legislação lá do Antigo Testamento, que foi baseada em alguns casos na lei de Hammurabi, por exemplo, no Código de Hammurabi, né? E será que isso tudo não foram maneiras de tu trabalhar
uma questão específica que tu gostaria de ter trabalhado lá no início, não foi uma coisa meio planejada, né? Até porque quando vem Constantino ali e ele institui a religião católica como religião oficial, o cristianismo como religião oficial do Estado, né? Essa relação da política com a religião, isso está dentro desse contexto? Sim, está, porque a filosofia, quando ela surge, assim como a gente compreende hoje dentro da questão da racionalidade, que a Melissa colocou aqui no começo também, né? Veja, por que surge a filosofia? Porque, na verdade, existem certas coisas na cosmovisão, ou seja, na maneira como as pessoas enxergavam o mundo, a natureza, que eram explicadas unicamente através de mitos, né? Mitos fantásticos, que os gregos, eles tinham o panteão, então explicavam o raio, pronto, estão os dois brigando, alguém dá um soco no outro e dá o barulho rolando no chão, então nós temos aqui o trovão, o raio, pronto. E, obviamente, que várias pessoas não estavam mais contentes com isso, que tinha que ter alguma outra explicação. E começa a surgir uma explicação sobre os fenômenos, sobre a natureza dentro de uma racionalidade, uma explicação mais lógico-racional. Isso entrou em choque imediatamente com os princípios religiosos dos gregos. Tanto que é uma coisa que a gente não pode esquecer, que quando Sócrates bebe cicuta e morre, antes de ele morrer, a última palavra dele é para o discípulo dele e oferecer um sacrifício ao deus Esculápio, né? Que o Sócrates, ele mostra que ele se sentiu como um sacerdote, né, da verdade para o mundo, trazendo a verdade. Ou seja, o princípio da religião e da filosofia andavam juntos desde o começo, né? Se a gente lê Foucault, a gente vai perceber que ele faz uma genealogia da maneira como as pessoas se comportavam. A filosofia, inicialmente, ela era realmente um modo de viver, né? Depois isso passa para a igreja cristã como um modo de viver, ou seja, o cristianismo, ele também é um modo de viver, é um estilo de vida, né? Os muçulmanos também vão trazer isso, é um estilo de vida, é um modo de ser no mundo, enxergar o mundo, compreender o mundo. E é ali que vem vindo, né? A filosofia, ela sempre foi, na teologia depois de Cristo, ela foi sempre um instrumento da teologia, né? Até que chega lá no final do século XV, passa para o XVI, e daí começam as brigas entre racionalidade, cientificidade, fé e tal, e que infelizmente trouxe muitos dissabores em certos pontos, né? Mas foi importante, foi uma discussão importante que nós chegamos hoje num outro patamar. Mas sim, ela, respondendo de novo, né, e diretamente, sim, ela é um método de pensar, com certeza, né? E não pode ser abandonado, mas a filosofia, ela tem que se colocar no patamar da racionalidade, onde não transcende e aonde ela não consegue chegar aonde a fé deve estar, né? Esse é um outro patamar. E Kant lembrou isso muito bem, ou seja, sobre as coisas que eu não compreendo, sobre essas eu devo me calar. Ou seja, eu não posso falar explicando a fé, porque isso é uma outra dimensão que a racionalidade não dá conta. Reverendo Ives, dentro dessa linha aí do professor Clóvis, a gente vê hoje, principalmente nos movimentos neopentecostais, um apelo muito grande ao emocional, às emoções. Os pastores lá, eles atuam como animadores de auditório, né? Tem essa questão da teologia da prosperidade, e é muito baseado, inclusive, na questão da exploração do emocional das pessoas, do sentimento que elas têm ali no momento, que estão em dificuldade consigo mesmos, aquela coisa toda. E aí, nessa linha que o professor Clóvis falou, eu lembrei de um capítulo da Bíblia, o capítulo 12 do livro de Romanos, que coloca que Paulo roga à igreja de Roma que apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? Dentro dessa linha, porque quando tu vê mesmo a essência do Evangelho, da Bíblia, ele é muito mais um fazer do que um sentir, né? Tu precisa fazer as coisas, tu precisa amar o próximo, tu precisa não ter ódio das pessoas, dos inimigos, tu precisa orar por essas pessoas, e isso é uma posição muito mais racional do que de sentimento, muito mais de razão do que de emoção. É isso.
aproveitando o gancho com Romanos 12, né, quando Paulo diz ao povo para se apresentar como um templo santo, né, corpo santo de forma santa, ele diz, não se amoldem aos tempos, mas transformem-se pela renovação da mente, né? Ou seja, na verdade ele sempre apelou a esta disposição das pessoas abrirem sua mente. Deus não é alguma coisa que você compreende com uma mente fechada, né? Essa coisa de colocar Deus num espaço hermético, onde você não interage com Ele, e não vem Deus interagindo com o mundo, falando, revelando-se constantemente, é algo que vai contra os princípios de Paulo, que também tinha uma formação filosófica extraordinária, né? Ou seja, tem que se renovar. O próprio Cristo também fez isso, né? Uma renovação da religião como o princípio de religare, né? Do latim, de religar com Deus. Para religar, ele precisa falar a todo o tempo, precisa constantemente estar em interação no dínamos, né? Na dinâmica, no motor que nos move. E, no entanto, não é permitido, então, que se feche em templos. O próprio Cristo criticou também a isto, né? Se feche numa mentalidade que isole do mundo e das relações. E muitas vezes, colocando também a questão da teologia da prosperidade e de hoje, animadores de culto, né? Nós temos vários hoje, e que se salientam e se propagam via internet hoje como verdadeiros experts do assunto. Estes estão moldando novamente, colocando de forma hermética a relação com Deus. A relação com Deus se passa dentro de determinados princípios muito fechados, e entre eles o sacrifício, que é a questão financeira, né? Quanto mais eu sacrificar a Deus, mais eu terei uma relação pessoal e íntima com Ele. Na verdade, se amoldam de novo, né, aquilo que Paulo criticava, a este mundo, né? Ou seja, transformam a relação com Deus, que era para religar o divino e o humano da forma mais ampla e transcendental, tornam ela pequena ao fazer esta relação unicamente financeira, né? A minha relação com Deus se desdobra em quantas bênçãos eu receber. E para eu acessar esse Deus, eu faço um sacrifício financeiro. Então, na verdade, se moldou novamente. Bem ao contrário do que Paulo dizia, que não para se moldar este mundo, mas renovar a mente. Nós fechamos a mente, queremos fechar também o coração dos fiéis nesta visão limitada da relação com Deus e da relação com a divindade, que um Deus que se transformou em humano através de Cristo ou dos profetas, né? Estamos com o nosso irmão aqui, né? Através de tantos profetas, que veio propagar a paz, a relação, o bem, a fraternidade, a partilha, né? Coisa que é negada por uma teologia de prosperidade, por essa relação unicamente, né, eu e Deus, vertical, só eu. Não tem comunidade, não tem fraternidade, não tem partilha, não tem qualquer outro tipo de gesto concreto de amor ao próximo. A minha relação é única e exclusiva com Deus. A bênção e a religião se dá única e exclusivamente numa via, tantas vezes, que se desdobra financeiramente, materialmente. Ou seja, imaginamos ser uma renovação da fé, quando na verdade volta a ser hermética, fechadinha, um pensamento fechado, capitalista tantas vezes, porque é única e exclusivamente material. Aí sim, a gente corta aquilo que era para religar com Deus, na verdade você liga única e exclusivamente ao mercado, não mais à divindade, não mais ao transcendente. Perfeito. Professor Gilberto Abrão, uma curiosidade agora, assim, em termos de números aqui, uma estatística aqui da fé islâmica na nossa região. A nossa região aqui, digamos, os muçulmanos são constituídos na maioria por imigrantes, né? Árabes, ou seja, a maioria da Palestina. Existem alguns antigos sírios libaneses, que são descendentes, que é o meu caso, né? Eu sou filho de árabe, sou brasileiro de primeira geração. E também agora, recentemente, veio uma leva de senegaleses, sim. Né? Então, mas não há uma união, não está havendo, por exemplo, uma recepção dos palestinos, que são os mais antigos, aos senegaleses, a não ser em Porto Alegre. Ainda não existe aquela busca, vamos buscar o irmão e trazê-lo para o nosso meio, né? Sim. Mas a diferença dos rituais, por exemplo? Sim. Não, veja bem, dentro do islamismo existem duas correntes principais. O sunismo,
que é a maioria, e o xiismo. O xiismo representa hoje em dia, eu diria 20%, uma estatística não exata, não precisa, né? Mas, e dentro do sunismo, até, digamos, o século XVIII, havia, igual ao xiismo, uma liberdade de pensar, né? Ou seja, aí entra a filosofia, né? Então, você podia até contestar o teu clérigo, aquele teu mestre, você podia debater livremente com ele as questões religiosas. Mas, a partir de 1700 e alguma coisa, a data eu não preciso, surgiu um elemento novo dentro do Islã sunita, que é o wahhabismo. O wahhabismo é uma seita radical, é essa que alimenta ideologicamente o Estado Islâmico, infelizmente, né? Que alimenta ideologicamente a Al-Qaeda, né? E, enfim, tudo que está acontecendo hoje modernamente de terrorismo islâmico, por assim dizer, vem do ideário wahhabita, cuja fonte é na Arábia Saudita. Bom, essa seita entrou em conflito com a filosofia tradicional, como modo de pensar livremente, ou de se apoiar num pensador, grego, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo árabe, como a Alice mencionou, que é o Averroes ou Avicena, né? Então, eles simplesmente não toleram a filosofia, ou seja, nessa seita, você, para ser muçulmano, tem que seguir tem que imitar os salafitas, ou seja, os antigos muçulmanos companheiros do profeta, tá? Na forma de orar, na forma de fazer isso, na forma de permitir isso ou aquilo, na forma de decidir o que é legal, o que é lícito e o que é ilícito, né? Bom, então essa seita está influenciando hoje o Islã sunita, o sunismo dentro do Islã. Já o xiismo, né, permite, né, embora tenha lá os seus clérigos que, me perdoem, falam bobagens de vez em quando, né, mas o xiismo permite essa liberdade de pensamento, permite que tu discuta, que tu debata com o teu mestre, né, o teu clérigo, digamos assim, que está te ensinando, permite que tu tenha pode até eventualmente ter um conflito de pensamento com ele, né? E essa forma que existe no xiismo chama-se em árabe ijtihad. Ijtihad eu traduziria assim de uma forma bem simples, como o livre pensar. Né? Você não é obrigado a ficar preso aos dogmas. Né? Você está livre para pensar e debater e discutir e até mesmo emitir tua opinião publicamente. Então esse é o ijtihad dentro do xiismo. Muita gente acredita que os xiitas são os radicais dentro do islamismo. Não. Na verdade, eles são os mais pacíficos. É que, em função da guerra, da Revolução Islâmica dentro do Irã, deu-se uma conotação maldosa, por assim dizer, na época ao xiismo. do Ayatollah Khomeini. Exatamente. 79. Exatamente. Então, é isso aí. Então, a filosofia dentro do islamismo, ela continua, mas está sofrendo ataques por parte dessa seita wahhabita, o wahhabismo que eu falei. Eles não podem admitir, eles não querem admitir a filosofia, não querem admitir que um indivíduo possa pensar, ou que alguém possa escrever um artigo contestando algum dogma da religião, ou até apoiando. Foi o que aconteceu mais ou menos com o Charlie Hebdo, lá, aquela situação lá que fizeram na França, que fizeram aquele cartoon lá. Exatamente. Desrespeitando a figura de Maomé, e aí aconteceu o que aconteceu. Exatamente. Então são essas coisas que estão, digamos, conflitando com a fé islâmica, né? Influenciado por essa seita que existe na Arábia Saudita. Uma pergunta para o Maicon, seminarista Maicon Greff, nessa linha aqui que o professor está colocando, o professor Gilberto Abrão, esses movimentos radicais que existem
E hoje a gente tem movimentos, inclusive dentro da Igreja Católica, ultraconservadores, né? Tem movimentos mais variados, movimentos para todas as loucuras possíveis, né? Loucura no nosso modo de ver, né? Porque na visão deles, não, a gente está certo. A gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa pregar o islamismo dessa maneira. Aí a gente tem que acabar com os infiéis, porque isso aí é uma praga que tem que ir para o inferno. Em tese é isso, né? Foi o que aconteceu na Inquisição, o que acontece hoje com a questão do Estado Islâmico, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, enquanto religioso, qual a mensagem que se deve dar para esses grupos? Como é que a gente pode, e eu já estou me colocando na posição de vocês, né? Eu que não tenho religião, na condição de moderador, eu não tenho fé, eu não tenho nada, eu estou perguntando e estou querendo saber. O telespectador que está me acompanhando em casa também quer saber isso. Como é que se pacifica essas relações? Na condição de religioso, qual o discurso que se dá, né? Até num tom de voz mais moderado, mais baixo, até para a pessoa, para baixar a adrenalina, porque está todo mundo em clima de guerra hoje, no Brasil e no mundo, né? Acho que, em primeiro lugar, o tom de voz, de fato, é algo necessário. Porque nós olhamos muitas vezes, de alguma forma, a gente tem essa noção dessa polarização no Brasil através da rede social, né? Sobretudo os nossos jovens. Então, ali, é muito difícil, através de somente palavras escritas, você conseguir expressar um pensamento adequado, assertivo, né? Então, de alguma forma, essa polarização, esses grupos radicais ou menos radicais, eles existem também fora da igreja, né? Não é algo que é propriedade nossa, digamos assim. Isso, de alguma forma, acaba entrando, porque quem é o religioso? Bom, é aquela pessoa que está no mundo civil em primeiro lugar, né? E assim ele se torna religioso. Então, nós entramos dentro da religião e professamos, no meu caso, a fé católica, com tudo aquilo que eu sou, né? Então, essa carga ela já vem antes. E para resolver a polarização, é uma resposta que não é simples, né? Antes falávamos de alguma forma de contra as emoções, né? De que existe uma ala de alguma forma do cristianismo que apela para as emoções. Bom, nós temos que entender que o amor ele pode ser afetivo ou pode ser efetivo, né? Afetivo, bom, nós somos afetivos, né? Alguns amigos dizem que o nosso povo é tão afetivo e muito menos teológico ou filosófico, que se numa homilia de uma paróquia tu disseres que a Santíssima Trindade são duas pessoas, eles ficam ali. Agora, se tu tratares ele mal, eles vão embora. Né? Então, nosso povo, de alguma forma, também precisa desses afetos para expressar a sua fé, para entender o amor de Deus. E o amor efetivo, que é esse amor que, ainda que não seja tal e qual, mas se aproxima muito do imperativo categórico kantiano, né? Faz o que deves ali, tens que fazer. Né? Que é um amor que se concretiza muito forte, né? Se não há união dessas duas coisas, me parece que o cristianismo está capenga. E para a gente dialogar com essas formas bipolares, de alguma forma, da Igreja Católica, assim, a gente precisa entender que nós precisamos nos adequar, de alguma forma, à linguagem do povo, aquilo que as pessoas, em geral, precisam, com aquilo que é a fé, de fato, em si, né? E é um trabalho muito complexo, né? A gente manter aquilo que é a nossa identidade e, de alguma forma, fazer com que aquilo crie sentido na vida das pessoas, né? Então, não é a lei pela lei, como muitas vezes querem as alas mais tradicionais. Também não é a pedagogia pela pedagogia, como querem as aulas mais progressistas, né? Esse diálogo ele tem que se fazer e, de alguma forma, a gente não pode julgar somente pela rede social, né? Porque a rede social ela deixa a gente aflito, né? Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aí para os nossos apoiadores culturais. Voltamos no segundo bloco com mais debate sobre fé e filosofia.